Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o médico Pedro Benedito Batista Júnior. Ele é diretor executivo da Prevent Senior. Tudo bem, doutor Pedro? Obrigado pela gentileza. Bem, Lucas, sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, a Prevent Senior foi uma das redes hospitalares mais demandadas no início da pandemia do novo coronavírus. Como está o cenário hoje? Bom, a Prevent Senior, ela, por ser aí a responsável por 70% dos pacientes acima de 60 anos que têm planos de saúde na cidade de São Paulo, ela já tinha essa previsibilidade aí de ter uma grande demanda. Foi feita aí toda uma preparação, uma estruturação, tanto dos 8 hospitais quanto de toda a rede de médicos assistenciais que poderiam dar no suporte aí. Fomos a única rede, provavelmente, que mantivemos aí toda a estrutura desses profissionais à disposição 24 horas dos pacientes, e foi feita aí uma estratégia para que, imediatamente, nos primeiros sintomas que esses pacientes poderiam evoluir, eles fossem atendidos da melhor forma possível. E aí a Qual que gente é conseguiu. o... E aí depois... Desculpa te interromper, só Uhum. para a gente saber qual que é o nível de ocupação das UTIs hoje da rede. Legal. Bom, dentro da rede Prevent Senior, a média normal nos tempos de paz gira em torno de 80%, 75%. E é o que vem se mantendo agora. Hoje o nível de ocupação está até mais baixo, está em torno aí de 65%, 70% do uso de ventiladores, né? E o que tem feito a gente já a voltar a fazer procedimentos eletivos aí nos pacientes que precisam continuar com as suas terapias normais, da parte cardíaca, da parte neurológica, aí da parte gástrica, que é muito mais é o grande volume das operações médicas hoje em dia, né? Com relação a esses outros procedimentos, hoje as atenções estão voltadas para o combate ao coronavírus. Como tem sido com esses outros procedimentos, como você mencionou, como tem sido feito o atendimento, até para separar as duas coisas, não ter uma mistura aí que muitas vezes envolve risco. Olha que interessante, a gente acabou dos 8 hospitais que hoje estão aí sob a nossa gestão, que são próprios da Prevent Senior, nós dedicamos apenas 3 hospitais para o Covid. Então, na verdade, a grande demanda nossa, até pela característica do perfil de paciente e pela idade, continuou sendo justamente os tratamentos clínicos e cirúrgicos que não puderam parar. Cirurgias oncológicas, as cirurgias cardíacas, as cirurgias pulmonares, cirurgias neurológicas. Isso tudo encaixou-se dentro de um protocolo específico da nossa CCIH, aí, que é o setor de infectologia, que cuida de todas as unidades, e o que acabou trazendo um efeito muito benéfico, sem contaminação para os pacientes. Só no mês passado foram mais de 170 procedimentos cirúrgicos que foram feitos, e os pacientes todos tiveram sucesso aí, sem preocupação com o Covid. A grande preocupação nesse combate ao coronavírus é em relação ao colapso do sistema de saúde, principalmente em casos graves que o paciente tem que ficar na UTI. Para a gente entender melhor, quanto tempo em média esse paciente precisa ficar na UTI, qual que é a estrutura que precisa ser oferecida para não ter esse colapso, para não ter uma sobrecarga? Bom, o paciente que acaba demandando UTI realmente é um paciente mais frágil, um paciente com mais comorbidades, é um paciente que ele, se for para UTI, ele vai realmente utilizar toda a estrutura que essas UTIs têm. E como é uma doença que ela causa um processo inflamatório muito grave no paciente, também demanda uma série de medicações, uma série de tratamentos extras que vão aí alongando o tempo do paciente. Então a gente está falando de intubação, a gente está falando de ventilador, a gente está falando de uma série de medidas, equipes extremamente treinadas, e isso pode, em alguns casos, estender o tempo de UTI de 5 até 14 dias. Hoje, dentro do nosso sistema, o tempo médio aí de UTI está sendo de 5 dias dos pacientes, até porque a gente está conseguindo tratar os pacientes com mais precocidade e impedir que eles evoluam por uma gravidade maior. Essa pandemia, essa crise na saúde começou na China, ainda no começo do ano, depois ela se espalhou pela Europa, a Itália eu acho que é o principal exemplo, e chegou aqui no Brasil após o Carnaval, tendo se agravado principalmente em março. Qual que é a sua avaliação sobre o preparo aqui no país? Houve algum erro de planejamento? Houve algum erro de avaliação? A dimensão dessa pandemia, de certa forma, surpreendeu? Qual que é a sua percepção? Na verdade,
A grande característica nós do setor privado, a gente sempre tenta se preparar ao máximo. Nós começamos a nossa preparação em janeiro. Em fevereiro, no Carnaval, a gente já tinha suspendido todas as atividades da nossa central administrativa, justamente colocando todos em home office, enquanto nem se falava de home office ainda, e o Carnaval era uma festa grande aí no país, o que já deveria ter sido feito um trabalho muito mais intenso de prevenção. Então, a gente tinha as informações, como você mesmo disse, já tinha as informações da China, já tinha as informações da Europa, nos Estados Unidos já estava aí evoluindo um quadro bem grave, e o Brasil demorou demais. O Brasil simplesmente não se postou como deveria ter se postado. Doutor, então, dando sequência a essa conversa, hoje o Brasil caminha para ser o segundo país em número de casos e caminha para ser o segundo também em número de óbitos. Dá para identificar o que houve de errado aí nesse enfrentamento nesses últimos meses? Qual que é a sua percepção que o país deixou de fazer e o que precisa ser feito para contornar o avanço dessa pandemia? Na verdade, o que faltou foi justamente a estrutura adequada para os sistemas de saúde. A briga política ela foi extremamente inoportuna em tudo isso, tanto de um lado quanto de outro. As pessoas, elas parecem que elas estão pensando por último na população e pensando somente na próxima eleição, todos, sem exceção. E isso atrapalhou demais, porque o médico, ele que é quem precisa ter o suporte, as equipes de saúde, os hospitais, as políticas públicas literalmente se tornaram palanques de guerra ao invés de dar suporte justamente à população. Então atrapalhou demais. Na verdade, na hora que a gente faz uma avaliação tanto do número de infectados quanto do número de óbitos no Brasil, tem-se uma proporção até bem interessante. Na verdade, eu não considero tão calamitoso essa situação, uma vez que a diferença de óbitos Brasil e Estados Unidos é muito grande, e se o Brasil fizer o trabalho que precisa ser feito, que está sendo orientado pelo Ministério da Saúde, que vem sendo orientado por grande parte das secretarias de saúde, a gente tem grande chance aí de controlar a doença e transformar ela num padrão endêmico ao invés de pandêmico, o que traria mais suporte aí a toda a nação e a gente poder retomar a economia como tem que ser feito urgentemente. Então, assim, a gente pode falar que a gente está nessa crise da saúde, que, consequentemente, vai originar uma crise econômica, mas o que agravou mesmo foi essa crise política, essa falta de entendimento entre os poderes, em ter um protocolo único para cidades, municípios, estados e o país em geral. Seria isso? Lucas, exato, eu gosto de dizer que, na verdade, como muitos falaram sobre o padrão de guerra, toda guerra ela sempre tem um cunho político ou financeiro que estimula uma guerra. A gente recebeu uma guerra que veio aí pela característica da saúde e todos os que tinham interesses políticos ou financeiros se aproveitaram disso para colocar a sua vontade, o seu ímpeto como a grande bandeira aí para essa lástima foi essa pandemia. Então precisa ter toda uma reestruturação, a sociedade privada precisa se unir mesmo, porque a discrepância de pensamentos da classe política e de quem comanda o nosso país, ela é gritante. Então vai caber ao brasileiro de bom trabalho, ao brasileiro que sempre tocou o país, tomar a sua dianteira e reconstruir a nação. Falando de um risco de colapso na saúde pública, na rede pública, a rede privada tem condições de dar esse suporte? Qual que é a sua percepção? Quando a gente começou a ver esses investimentos maciços em hospitais de campanha, nós já pensávamos e vimos que tinha um problema gravíssimo nisso, uma vez que nós temos aí tantos hospitais privados quanto públicos no país. E na hora que o hospital privado ele começa a ter a queda do seu faturamento, a queda de volume, ele deveria ter sido usado lá atrás já, com bons relacionamentos, com boas negociações, para que ele pudesse prestar o serviço para a população que dependia do SUS, por exemplo. Então, foi extremamente danoso. Os hospitais privados no país, infelizmente, eles vão sofrer muito com isso nos próximos meses, até porque se continuar esse formato que a gente está vendo das empresas cada vez quebrando mais, igual está acontecendo nos Estados Unidos, já os Estados Unidos a gente tem que sempre lembrar que está um mês na nossa frente, e tudo que aconteceu lá literalmente está se espelhando aqui.
Então, significa que as pessoas vão perder emprego, significa que as empresas vão quebrar, significa que os planos de saúde vão perder pacientes. E os grandes fornecedores de serviços são os hospitais privados. Olha como essa cadeia viciosa ela é danosa para a saúde brasileira, simplesmente porque as pessoas não olharam, as pessoas, quando eu digo, são os responsáveis pela saúde pública brasileira. Eles não olharam que eles poderiam ter um serviço de extrema qualidade, dos mais de 200 hospitais privados, por exemplo, que tem na cidade de São Paulo, e deixar esses hospitais hoje ficarem à míngua, pois não tem pacientes e a população que depende do SUS aí, a gente está vendo que está precisando cada vez de mais assistência. Doutor, falando agora um pouco mais do tratamento desses pacientes infectados com coronavírus. Nas últimas semanas, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde mudou o protocolo de atendimento na rede pública. Liberou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em todos os estágios da doença. Como você avalia essa medida e como tem sido nos hospitais da rede Prevent Senior? Como eu te falei, toda terapia médica ela é acompanhada pelo profissional que faz a sua indicação. Na verdade, isso sempre foi assim. A medicação que é tão falada ultimamente, ela sempre foi utilizada, ela foi já prescrita bilhões de vezes no mundo, tá? Só que gerou toda essa calamidade midiática, infelizmente, em cima de algo que pode salvar o paciente. Vou te falar pela experiência da Prevent Senior. Prevent Senior ela só conseguiu controlar os seus casos das 500 mil pessoas que estão sob nossa responsabilidade na cidade de São Paulo, porque foi feito um protocolo extremamente claro, objetivo, com suporte ao paciente e tratando precocemente. Foram tratados mais de 6.500 pacientes até o momento. E isso foi justamente o que deu suporte para a estrutura hospitalar, para que a estrutura hospitalar não se inchasse a ponto de não poder captar todos esses pacientes. Eu faço uma conta rápida, Lucas, porque se a gente fala que 10% da população idosa vai ficar doente com essa doença, você imagina se eu tivesse aí, dos 500 mil pacientes que nós somos responsáveis, 10% ficando doente em 3 meses. Não haveriam hospitais em São Paulo para eu colocar todos os pacientes da Prevent Senior. Na hora que você faz um protocolo extremamente adequado, com atenção, com clareza, com suporte, e você consegue frear essa disseminação da doença e tratar bem os pacientes, eu acho que você tem sim sucesso. E os que nunca colocaram a mão no paciente, ou os que nunca prescreveram qualquer medicação para um paciente, deveriam simplesmente se abster de comentários, pois eles não trazem benefício nenhum para a saúde da população. Você pode dar mais detalhes desse protocolo? Porque esse é um medicamento que a própria OMS, com base em estudos, contraindicou, falando de efeitos graves, de outros efeitos. Vocês têm ministrado esse medicamento em todos os estágios? Como tem sido? Você pode falar com mais detalhes de quantos pacientes receberam tratamento e quantos se recuperaram? A OMS é bem interessante os posicionamentos dela, até porque ela se posicionou diante de um estudo encomendado por ela, que hoje tem levantamentos duvidosos gigantescos da comunidade científica internacional, até porque a empresa que fez esse exame, ela não tem nem a assinatura da permissão do uso de dados pelos pacientes que foram estudados. Então, o estudo foi extremamente controverso, estudo que ele não traz benefício nenhum para a ciência, tá? E ele mostra literalmente o tratamento só do paciente na fase grave. Se vocês forem avaliar o que nós já falávamos lá em meados de março, nós já falávamos que o tratamento na fase do hospitalar, na fase do paciente mais grave, ele é ineficiente com a medicação. A medicação, ela tem uma atuação, na nossa opinião, na fase viral, ou seja, nos primeiros dias de sintomas da doença. Então, hoje, o paciente, quando ele tem qualquer sintoma, ele faz o contato com a nossa rede, ou por telemedicina, ou procura um pronto-socorro. Como nós já temos todo o prontuário do paciente, toda a clareza do quadro clínico pregresso, esse paciente é avaliado se ele pode ou não fazer uso da medicação. Então, é feita uma avaliação clínica dele. Se há dúvida, esse paciente ele vai fazer um eletrocardiograma, justamente para avaliar se ele deve ou não tomar a medicação. E havendo aí toda a concordância da equipe para uso, ele inicia o uso da medicação com acompanhamento pelos 5 dias
iniciais ali, que é o dia do tratamento, e depois por até 14 dias com uma ligação por dia para justamente avaliar como foi o resultado da terapêutica. Então, com base no que você fala, vocês fazem toda essa avaliação antes de receitar o Fundamental. medicamento. Então, Exatamente. só para a gente entender essa polêmica, quando essa polêmica está lançada como se o medicamento fosse uma receita milagrosa, isso traz efeitos preocupantes, então, de que Claro. qualquer um pode tomar e aí sim agravar o quadro. Lucas, a gente pode falar de medicações simples que o brasileiro utiliza amplamente e inequivocadamente. Por exemplo, paracetamol e dipirona. Se vocês lerem agora a bula do paracetamol e da dipirona, que são duas medicações amplamente utilizadas e que qualquer casa de brasileiro vai ter, para dor de cabeça, para febre, são medicações que, se usadas também de maneira irregular e sem orientação médica, podem gerar insuficiência hepática, podem produzir coma, o paciente ele pode entrar em coma, dependendo da quantidade que ele tomar da medicação. Então, nenhuma medicação é para ser utilizada sem orientação médica. A mesma parafernália que foi montada em cima dessa medicação pode ser montada em cima de qualquer medicação. Isso tudo fica muito nítido que existem interesses escusos que não tem nada a ver com a saúde de cada paciente que está ficando doente. Doutor, falando agora um pouco mais do atual cenário da pandemia no Brasil, qual que é a sua percepção que você tem discutido aí com outros agentes de saúde? O país está passando pelo pico, ainda está longe do pico, atingiu o platô. O que é possível projetar aí para as próximas semanas e como vai ser possível conter o avanço dessa pandemia agora que vários estados, municípios estão flexibilizando a quarentena? Veja que interessante, Lucas. A gente falou que a questão das quarentenas, do isolamento social, era para justamente achatar a curva. De certo modo, no Brasil, fica nítido que a gente conseguiu achatar a curva. Então, dentro do que a gente está vendo desse platô, a gente chegou num platô mesmo. Só que chegou no platô da curva que a gente conseguiu achatar, porque se não tivesse achatado, os hospitais não teriam dado conta. Tá? E isso teria gerado aí uma demanda absurdamente controlada. Então, chegamos no platô. Quanto tempo irá durar esse platô? Eu suponho aí que de 3 a 6 meses. Tá? É calamitoso esse dado? Não, é um dado para a gente começar a se habituar, se proteger cada vez mais e justamente poder começar a tomar as medidas para uma recomposição econômica a partir desse platô que a gente já entendeu que ele é agora mantido com todas as medidas aí de controle e de saúde que a população pode ter. Doutor, para a gente fechar essa entrevista, então, vocês que estão aí na luta, enfrentando essa crise desde, acho que pelo menos março, mas com todo o preparo desde o início do ano, que aprendizado essa pandemia vai deixar tanto para a rede quanto para o setor em saúde em geral? O que dá para tirar de lição desde já? Bom, para a rede eu posso te dizer que a intensidade de ações e o foco, ele é sempre muito importante. Quando você foca e você traz aí para a sua equipe a confiança e a segurança de tudo que está sendo feito, você tem mais resultados positivos, e isso a gente viu durante a pandemia, tanto que agora a gente está utilizando isso para justamente otimizar ainda mais a expansão da empresa no país. Para a gente foi extremamente aí positivo. Em relação à pandemia, significa que todos os sistemas eles têm que estar mais próximos. As operadoras têm que estar mais próximas dos hospitais, que precisam estar mais próximos dos pacientes, que precisam estar mais próximos dos centros de acolhimento. A gente está falando de um sistema que ele estava extremamente fragmentado e vai ficar nítido nos próximos meses como sistemas fragmentados, eles não suportam crises agudas igual a que a gente teve. Vai precisar ter toda uma reestruturação. Então, aquela reestruturação que a gente fala aqui acontecer nos próximos 5 anos, ela está acontecendo nesses 5 meses que a gente está vivendo e provavelmente não vai ser o que já foi aí nos últimos 10, 15 anos da saúde brasileira. Mudou tudo. Pedro, obrigado, agradeço novamente sua gentileza em conversar conosco, em responder as nossas dúvidas. Obrigado, Lucas, é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos. O Nepod conversou com o médico Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior. Obrigado pela atenção e até a próxima.